Salve, salve pessoal, de volta estamos aqui. Então, dando andamento, seguindo o conteúdo em relação à edição de planilhas eletrônicas, com ênfase utilizando o Excel, né? Software de planilha Excel. Hoje eu apresento para vocês, retornando um pouco aqui, a questão de, só dando ênfase, a questão de entrada de dados que vão ser manipulados dentro das planilhas eletrônicas. Eu tenho os tipos de dados que a gente denomina como constantes, né? Que são aqueles dados que não são modificados, como por exemplo, a gente pode atribuir valores aqui a essas células, valores textuais que a gente coloca, por exemplo, qualquer frase, qualquer palavra, item, é um valor textual. Quando a gente acrescenta um valor textual, ele fica posicionado na célula alinhado à esquerda, na célula. A gente tem também os valores numéricos. Quando a gente acrescenta um valor numérico, ele fica alinhado no lado direito. Quando o sistema entende que vai tratar valores numéricos, ele possibilita uma gama de cálculos, para a gente automatizar uma série de cálculos. Tem também a questão de data, que a gente pode incluir, e ele entende, e a partir disso ele viabiliza também a realização de alguns cálculos em relação a datas. E outros tipos de dados que a gente pode incluir, além dessas constantes que são incluídos na célula, são dados variáveis que vão ser tratados a partir de fórmulas. As fórmulas, a gente viu aqui na aula passada que a gente possui essa barra de fórmula nas planilhas eletrônicas para automatizar alguns cálculos. E essas fórmulas elas atuam manipulando dados informados em células ou em planilhas onde a gente faz algumas vinculações. Então a gente tem aqui um conjunto de células, várias células que vão receber valores, que a gente pode formatar esses valores, e a gente pode formatar utilizando o botão direito do mouse, vindo aqui em formatar células e colocar algumas propriedades específicas nesses valores que são incluídos aqui. Por exemplo, aqui tem um número, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de casas decimais. Essa série de valores podem ser manipulados dentro da planilha eletrônica, e a gente pode, eventualmente, se a gente precisar apagar ou limpar, a gente pode selecionar um conjunto de células, um conjunto de dados, e limpar eles de forma mais rápida apertando a tecla Delete. Isso apaga todo o conteúdo. Então, um dos grandes pontos fortes do Microsoft Excel é a função de auto-preenchimento de campos, que dá uma maior produtividade quando a gente está criando nossas planilhas, gerenciando nossos dados. E esse auto-preenchimento, seu funcionamento ele varia de acordo com o tipo de dado que está sendo informado. De acordo com o valor que eu acrescento dentro da minha célula, quando a gente aciona esse mecanismo de auto-preenchimento, o software ele faz interpretações em relação ao valor. Por exemplo, eu vou colocar alguns valores, incluir aqui de forma manualmente. Vou colocar valores de mês aqui, né? Vou colocar valores numéricos. Um valor numérico aqui. O auto-preenchimento ele é obtido na seleção da célula. Com minha célula selecionada, na caixa de nome eu verifico aqui, minha célula selecionada é A1. Também tem esse destaque aqui, na linha, no identificador na linha e na coluna. E esse quadrado que circunda a célula, quando eu seleciono e deixo o controle do mouse paradinho aqui no cantinho, é aparecido esse sinal de mais. Esse sinal de mais justamente é o que me viabiliza a questão de utilização da minha alça de preenchimento. Como é que eu manipulo a minha alça de preenchimento para fazer preenchimento automático de células? É só eu clicar em cima, estando com o maisinho habilitado aqui, porque se eu mover ele desaparece.
ele fica mais esse mais grosso aqui, esse mais fininho. Então, com esse maisinho fininho habilitado, selecionando as demais células que eu quero fazer o preenchimento automático e arrastando até a sua última, a gente vai ver o que acontece, o efeito. Então, soltando nessa última célula aqui, o que ele fez? O sistema entendeu que nesse campo ele recebe um valor de mês, um mês de janeiro. Quando eu fiz o auto-preenchimento, ele entende que os valores seguintes, que devem existir nas células seguintes, são valores incrementais. Então ele sai incrementando o mês aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, por aí vai. Da mesma forma, aqui eu tenho um mês abreviado. Se eu fizer com o mês completo e fazer esse procedimento, ele me autocompleta com o nome inteiro do mês. É uma forma produtiva de sair preenchendo as células, principalmente se a gente for lidar com uma série grande de dados. Com relação a números. Com relação a número, o tratamento é um pouco diferente. Eu tenho um número, uma constante aqui, número 1. Se eu for fazer a utilização desse auto-preenchimento para preenchimento aqui das células seguintes, ele vai manter um número como se fosse uma cópia. Ok? Para mim conseguir realizar incrementos com esses números, utilizando a minha alça de preenchimento para conseguir fazer incremento com esses números, selecionando a célula que contém o valor numérico, além de selecionar e posicionar aqui para aparecer o maisinho, eu tenho que acionar o botão Ctrl. Selecionando o botão Ctrl, em cima do maisinho aparece o mais também, né? Então, arrastando por todas as células que eu quero auto-preencher, ele incrementa a sequência. Ele acrescenta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Esse incremento é bem útil nessa realização de preenchimentos. Para a realização de auto-preenchimento de uma série, que aqui essa sequência, mostrada aqui no exemplo anterior, ele faz um incremento de 1 por 1. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Se eu quisesse colocar um intervalo maior entre dois números, por exemplo, listar os meus números ímpares dentro de uma sequência, esse incremento fosse aplicado de 2 em 2, por exemplo, como é que eu poderia obter esse efeito? Eu posso preencher o meu número inicial 1, e após preencher o número inicial 1, utilizando a alça de preenchimento para obter o efeito de sequenciamento, eu posso selecionar até a minha célula que eu quero realizar o auto-preenchimento. Ele me preencheu aqui de 1 por 1. Só que eu posso mudar o incremento vindo aqui em preencher, na minha aba página inicial, preencher, eu venho até a opção série e dentro da minha série eu aumento o incremento dele. Ao invés de 1 por 1, eu coloco 2. Ele me faz um incremento de 2 em 2. Se eu precisasse de uma série com intervalo de 5 em 5, ele me utiliza o primeiro item, o que eu utilizo como parâmetro, e depois ele aplica o intervalo entre cada numeração que ele auto-preenche. Então ele é bem útil nesse sentido. As funções de auto-preenchimento de células. Com relação às fórmulas que são definidas. Para a aplicação de fórmulas, eu vou utilizar aqui um exemplo prático. A gente vai fazer novamente
uma planilha de despesas. Nessa planilha de despesas eu vou construir da seguinte forma. Organizando meus dados aqui, eu vou colocar o rótulo aqui na minha célula B e vou possuir os seguintes campos. Eu vou ter um ID, que é um valor sequencial, que vai me situar em relação ao item de despesa que eu estou incluindo. Eu vou ter uma coluna de item, uma coluna de valor e uma coluna de data, como a gente já fez anteriormente. Uma função relevante, importante que a gente tem aqui para a questão de organização visual é uma formatação que a gente faz aqui. Eu tenho uma tabela, aqui eu estou organizando no formato de tabela, né? Minhas células. Então, para que essas grades, para que esse rótulo se refira à tabela inteira que eu estou construindo, eu posso utilizar essa função de mesclagem de células. E eu obtenho esse efeito de mesclar uma célula, selecionando as células que eu quero realizar a mesclagem, vindo aqui em mesclar, centralizar, escolher a opção mesclar e centralizar. Dentro da guia página inicial, mesclar e centralizar, mesclar e centralizar. Ele unifica todas as células, ocultando a sua grade aqui, né? Ele junta tudo, faz a junção. Então aqui, voltando à construção da nossa tabela, ao invés de valor e data, eu vou colocar aqui por mês, janeiro, fevereiro, e por aí vai. Que aí ele me aponta aqui as despesas mensalmente. Eu vou utilizar a alça de preenchimento para auto-preencher. Ele vai preencher até o valor de dezembro aqui, né? E eu vou colocar o sequencial de 1 e vou fazer o auto-preenchimento. Incremental, selecionando o Ctrl, arrastando com os itens que eu pretendo colocar aqui. Então, meu item de despesa, eu vou mesclar aqui novamente para compreender toda a tabela. E vou adicionar meu item aqui: alimentação, água, luz, deixa eu ver o que mais, financiamento. Como é título de ilustração, eu vou me ater a esses 4. E vou adicionar valores aleatórios aqui para cada mês, montando a nossa planilha. Janeiro, alimentação 800, água 80, 180, 300. Para não deixar valores fixos, eu vou incrementar os valores aqui de alimentação, só para deixar algo diferente. Eu só vou deixar fixo o financiamento. Como é um valor numérico, eu uso a aba de preenchimento para repetir o valor como se fosse uma cópia, até o último, sem selecionar o botão de conta. Então eu criei aqui uma planilha de despesas. E para essa planilha de despesas, para facilitar o nosso gerenciamento, eu posso utilizar algumas fórmulas, algumas funções. As funções mais comuns, as principais que a gente pode utilizar, a gente pode fazer manipulação numérica, manipulação de números, utilizando, por exemplo, operadores. Os operadores que a gente utiliza são os operadores de soma, subtração, menos, divisão, barra, multiplicação. O operador de multiplicação é um asterisco. Tem também o operador de exponenciação, que é o acento circunflexo. Como eu utilizo esses operadores? Eu posso utilizar esses operadores relacionando valores constantes, como 2 números, ou ainda
referenciando valores que estão incluídos em algum lugar da minha planilha. Como eu posso fazer isso? Selecionando a célula que eu quero realizar, que eu quero colocar, incluir a fórmula. Para manipulação de fórmulas, eu tenho que obrigatoriamente utilizar o operador igual. Quando eu coloco inicialmente esse operador igual, ele me identifica ao software, à planilha, que nessa célula vai constar uma fórmula. Então, para fazer a utilização desses operadores, utilizando o igual, eu posso utilizar o valor numérico, né? E utilizar o operador. Apertando Enter, ele aplica. Ou ainda, colocando igual, navegando até o valor da célula que eu quero utilizar como parâmetro, né? Nessa soma, eu posso selecionar o valor 180. Ele me selecionou o valor constante na minha célula C5, que é 180. E eu posso colocar o operador e selecionar o próximo valor, C5 e D5. Apertando Enter, ele me aplica a fórmula de forma automática aqui. Da mesma forma, o operador de subtração, igual, eu vou selecionar o valor 80, subtração, selecionar 81. E ele faz todos esses cálculos aqui, vai fazendo de forma mais automatizada. O valor de divisão igual para indicar uma fórmula, eu seleciono a célula, coloco o operador divisor, seleciono outra célula, vou ter aqui, eu vou selecionar a célula 800, operador de divisão dividido pela C4, incluo, ele me dá o valor e assim sucessivamente. Eu posso também referenciar uma célula que é uma fórmula, ele me pega também o valor. Por exemplo, eu vou pegar aqui, colocar o igual para definir que é uma fórmula. Vou pegar o valor da célula C12, que ele foi obtido através de uma fórmula, mas o que me interessa é o valor. Vou fazer uma exponenciação, elevar ao quadrado, certo? 10 ao quadrado, 100. Ele vai me aplicando os valores dessas fórmulas. Além de utilização de operadores, a gente tem esses operadores aqui de soma, subtração, divisão, multiplicação, exponenciação. A gente também tem operadores condicionais. Os operadores condicionais, eles comparam valores que são incluídos em tabelas, são igual, maior que, igual, maior que, menor que, maior igual, menor igual e diferente. Diferente no Excel, ele utiliza maior e menor juntos, certo? Então o que ele faz? Ele compara dois valores que estão indicados dentro de uma célula. Eu vou indicar aqui, faça a comparação, utiliza o parâmetro igual entre valores 800 é igual 800, é verdadeiro, porque é igual 800 diferente de 800, ele vai me dar falso, porque o valor é igual. E assim sucessivamente. 801 é maior que 802, vai me dar falso. Por aí vai. Eu faço isso com valores, como eu posso fazer isso com as células que eu defino aqui. Maior ou igual.
E aí eu vou fazendo as minhas operações, as minhas comparações. Eu posso criar uma infinidade de fórmulas para ser utilizados nos meus cálculos que eu precise na construção das minhas planilhas. As funções mais comuns, elas servem para automatizar essas operações que eu vou fazer entre várias células, entre vários números. Então, as funções mais comuns que existem, a gente tem, por exemplo, a função de soma. Eu utilizo uma função, a forma de notação que eu utilizo para utilizar uma função eu vou colocar aqui o igual, para definir que é uma fórmula, que é um valor variável, dentro da minha planilha, dentro da minha tabela. Vou utilizar a notação da função que eu quero utilizar. Quando eu coloco o igual e adiciono algum caractere textual, ele já lista para mim as funções pré-definidas do meu Excel. As funções que a minha planilha de texto já apresenta aqui. Eu vou colocar aqui a função de soma. Então, identificando a função que eu quero utilizar, eu vou definir os valores que vão ser utilizados, que vão ser tratados dentro dessa função e colocar em parênteses. Certo? Dentro do parêntese, eu tenho que definir os valores. Os valores ou as células que vão compor aqui. Que vão ser utilizados para a realização da minha soma. Então, aqui dentro da função soma, eu quero somar todos os valores dessa coluna aqui. O que é que eu faço? Eu seleciono o início da coluna, ele vai me indicar aqui, e como é uma série, como é sequencial aqui, como eu quero somar todos os valores constantes na coluna, eu indico que é uma série sequencial, colocando 2 pontos, certo? 2 pontos, e eu posso digitar, eu posso com o controle do mouse indicar qual é a célula de término, né? Onde é que finaliza essa sequência essa sequência que vai ser somada. Então, somando os valores entre C3 e C6, eu delimito aqui, ele me faz a soma automática. Outra função de comum utilização também, quando a gente está utilizando, se a gente precisar fazer, dentro de uma sequência enorme de números, indicar qual é o número maior existente naquela sequência. Então, eu tenho a função de máximo. Máximo, eu defino o valor inicial, o valor final da sequência, fecho o parêntese, ele me diz que o valor máximo nessa sequência entre C3 e C6 é 800. O valor máximo na sequência entre C3 e M3, fechando parêntese, é 810. E por aí vai. Tem também a função de média, que é muito comum a utilização. A média entre o intervalo de C3 e M3, fechando aqui, ele vai me dar o valor médio, que é exatamente 805. Somando todos os valores e dividindo pela quantidade de elementos, ele dá o meu valor médio, 805. Uma função interessante também que a gente possui é para manipulação de data. Se eventualmente eu quisesse aqui registrar a data de hoje, ele me pega do sistema aqui. Se eu quisesse pegar a hora agora, ele me dá a data e a hora exata que eu estou realizando aqui, que eu estou incluindo a minha fórmula.
Então aí a gente vai construindo as nossas tabelas, as nossas planilhas para cálculo. Eu vou aplicar, quando eu aplico aqui uma função em determinada célula, para auto-preenchimento nas demais, eu utilizo a alça de preenchimento e saio arrastando até a célula final. O que ele faz, o que o software faz, o comportamento, ele faz a mesma coisa. A seleção que eu incluí aqui, a minha sequência de C3 até C6, ele pega de D3 até D6 e faz a soma. E por aí vai. Ele sai incrementando o valor dos parâmetros que eu coloquei aqui. Para a criação de gráficos. Criação de gráficos dentro do Excel é similar, muito similar à forma de criação de gráficos do Word. E ela funciona. Eu preciso selecionar a minha faixa de dados, selecionar o meu conjunto de dados que vai ser utilizado para a construção do gráfico. Eu venho aqui em inserir, seleciono o tipo de gráfico que eu quero fazer a geração, fazer a representação dessa sequência. No caso, eu quero fazer um gráfico de variação aqui, então eu vou utilizar um gráfico de linha. Selecionando aqui o tipo de gráfico linha e selecionando aqui linha 2D, tipo de gráfico que eu quero gerar, ele me faz a geração do gráfico de acordo com os parâmetros e com a faixa de dados que eu especifiquei aqui. Então, eu tenho aqui os pontos que vão variar de janeiro a dezembro e o tipo de alimentação e a variação de valor ao longo desse período. Se eu tivesse valores mais espaçados, ele me demonstraria mais essa variação. Eu coloquei valores bem próximos só para demonstrar a questão do auto-preenchimento. E aí ele vai me aparecendo a variação, e à medida que os dados são modificados em tempo de execução e eu vou confirmando, o meu gráfico ele vai se atualizando automaticamente, certo? Tem esse tipo de gráfico, mas existe uma variedade de gráficos aqui, de outros tipos de dados. Isso, o que vai definir o tipo de gráfico que eu vou utilizar é a forma de representação de dados que eu quero demonstrar, certo? Mas o caminho para a utilização dessa funcionalidade é esse. Com relação à referenciação de valores em planilhas diferentes, outro grande diferencial das planilhas eletrônicas é fazer essa associação. Eu posso separar meus documentos aqui, como por exemplo, eu tivesse uma planilha de despesas, que fosse essas. Eu tivesse uma planilha, a minha planilha 2 eu vou renomear para uma planilha de receitas. E nessa planilha 3 eu vou colocar o meu fluxo de caixa, que é a diferença entre despesas e receitas. Então, fazendo aqui uma planilha rapidamente de receita, ID, item e o mês. Utilizar a alça de preenchimento para preenchimento aqui. Salário. Vou colocar aqui o valor de R$2.000 e eu vou repetir nos demais meses. Então, eu tenho aqui uma planilha de despesa, uma planilha de receita e vou fazer o meu fluxo de caixa, que é a diferença entre minha despesa e minha receita. Então, no meu fluxo de caixa, mês de janeiro, eu vou ter a receita, a despesa. Para referenciar valores em outras planilhas, em outras tabelas, é suficiente eu quero utilizar o valor total de receita para o mês de janeiro
e o valor total de despesa para o mês de janeiro também. Para mim pegar esse valor que consta em outra planilha, é só colocar o valor de igual, navegar até a planilha que eu quero utilizar o valor, selecionar a célula. Selecionando a célula, ele me seleciona o valor de forma automática. E quando eu dou um Enter, ele me auto-preenche na planilha que eu quero fazer a edição. Da mesma forma, se eu quiser capturar o valor de despesa aqui para o mês de janeiro, selecionando, colocando igual, navegando até a planilha onde eu tenho o valor que eu quero utilizar na minha nova planilha, selecionando e apertando o Enter. Ele me auto-preenche com o valor. E aqui, só a tipo de ilustração, eu posso fazer a minha diferença entre receita e despesa. Eu tenho um saldo positivo de 640. Ok? Ele faz essa vinculação também entre documentos, entre planilhas. É basicamente isso. Obrigado. Estamos à disposição.